Você é do tipo de pessoa que começa inúmeras coisas ao mesmo tempo e não termina quase nenhuma delas? Ou até consegue terminar, mas você demora muito pelo fato de estar plugada ou plugado em várias situações ao mesmo tempo? Se você é desse tipo de pessoa, então assista esse vídeo até o final, porque você vai gostar muito do que eu tenho para te falar. Você precisa saber dessas informações e principalmente das dicas que eu vou trazer aqui para vocês a respeito desse processo. Algo que eu aprendi recentemente com a minha professora, a Isabel Otto, aprendo muito com ela, já fiz 2 cursos com ela, pretendo ainda fazer mais cursos com ela, continuar aprendendo com a sabedoria que ela tem a respeito dos processos energéticos, a respeito das partes espiritualistas e energéticas. Mas algo que eu aprendi com ela recentemente foi que quando a gente começa inúmeras coisas ao mesmo tempo, nós acabamos que nos plugamos, é como se tivéssemos um fio, um link entre nós e as situações que nós iniciamos. E quanto mais situações nós iniciarmos ao mesmo tempo, mais nós vamos criar essas conexões com vários desses processos que nós iniciamos e vamos gastar energia nos vinculando a cada um deles. Isso vai prejudicar, inclusive, com que a gente consiga colocar o foco, colocar a nossa total intenção e a nossa total energia em cima de determinado assunto, em cima de determinado tópico que nós queiramos, justamente porque nós estamos ali dividindo a nossa atenção entre várias coisas no nosso dia e dividindo não somente a nossa atenção, mas dividindo a nossa energia, a nossa parte energética. E mesmo que você não esteja pensando racionalmente sobre aquele assunto, energeticamente você está vinculado àquele assunto, você está vinculado a ele, e pelo fato de você não ter finalizado ainda, aquele assunto fica vinculado a você, te tirando uma certa parte da sua energia. É importante você se abrir para esse processo, se abrir para esse conhecimento, porque quanto mais situações você se desvincular desse processo de plugar em vários processos, em várias atividades ao mesmo tempo, melhor vai ser para aquelas atividades que você estiver escolhendo realizar naquele momento da sua vida. Eu trago aqui para vocês 3 situações que eu listei, 3 dicas que vocês podem fazer. São situações que eu comecei a iniciar na minha vida, no meu processo, desde quando eu fiquei sabendo dessas questões de nos plugarmos e gastarmos a nossa energia em vários processos, em vários desses processos. E eu trouxe para vocês algumas dicas. A primeira delas é algo muito simples, que é você listar tudo aquilo que você tem que está inacabado. Liste todas essas situações e vincule aquelas situações que você não quer mais, aquelas situações que você está vendo que ela está ali há bastante tempo e você não quer mais essas situações. Então, corte essas situações e para as situações que você for manter, para as atividades que você for manter na sua vida, coloque prazos, estipule prazos para essas atividades. Os prazos vão ajudar e contribuir com que você coloque a sua atenção naquele processo e com que você finalize todo aquele processo. A segunda dica que eu trago para vocês, também igualmente simples, mas tão importante quanto da gente realizar, é de você começar a realizar as situações uma por vez. Como, por exemplo, livros. Leia um livro por vez, ou se você é daquelas pessoas que tem a necessidade de ler mais de um livro por vez, que você pegue aquele livro e realmente finalize a leitura daquele livro, ou a leitura de 2 livros que você estiver lendo ao mesmo tempo. Permita-se criar listas de desejo a respeito dos livros. E eu não sei vocês, mas livro é uma das questões que, para mim, eu sinto uma vontade imensa de comprar quando eu vejo aquele livro, sendo que eu já estou com outros 2, 3 ou 4 na frente, na lista, para ler.
Me contem aqui embaixo se isso acontece com vocês também, porque para mim esse processo dos livros é algo que começa a dar uma vontade de comprar e você compra e compra o outro, aí você vê um outro título que também te chama a atenção, enfim. A respeito dos livros, tem mais ou menos uns 2 anos, só fazendo um parênteses aqui para vocês, tem mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, que eu senti forte de parar com a leitura e simplesmente seguir com a intuição, seguir com aquilo que eu estivesse sentindo. E claro, isso eu estou falando a respeito das leituras que eu fazia e faço do processo do meu trabalho, do processo de desenvolvimento profissional. Todos os livros a respeito de espiritualidade energética, eu tinha sentido muito forte que era para parar e ir mais pelo conhecimento a partir da sabedoria interna. Mais recentemente, eu senti forte que era para voltar a ler alguns livros, para voltar a seguir a intuição, de absorver aqui também da matéria, e voltou a ocorrer fortemente essa situação de sentir um chamado num título de um livro, e aí, com as atividades do dia a dia, você não consegue terminar ainda de ler aquele, já aparece um outro. Então assim, crie listas de desejo. Comece os livros e finalize antes de começar o próximo ou antes, inclusive, de comprar um próximo livro. Às vezes você vai estar investindo aquele dinheiro ali naquele momento e o dinheiro já vai ter ido, sendo que você não vai absorver o valor, o conhecimento que aquele livro está trazendo para você naquele exato momento. E você esperar, você poderia estar investindo esse dinheiro, investindo essa parte monetária em outras situações que poderiam te trazer um retorno já imediato. Então, crie as listas de desejo. E uma última coisa a respeito dos livros, é claro que eu estou usando os livros como exemplo, mas você vai utilizar essa segunda dica em todas as situações da sua vida de fazer uma atividade por vez. Mas a respeito desse assunto dos livros, se permita parar, se permita mudar de ideia. E agora ampliando o leque, não somente sobre os livros, mas sobre qualquer situação na sua vida. Se permita mudar de ideia. Se você começou um processo e percebe logo no início, ou percebe no meio, ou percebe mais perto do final, que não é algo que você está sentindo de continuar, que não é algo que é algo que você sente de não finalizar, de não continuar, se permita mudar de ideia. Se permita sair do processo antes do processo finalizar, antes do livro finalizar, se for assim que você estiver se sentindo. Isso é um adendo que eu trago aqui a respeito da dica 2. E uma outra situação relevante de comentar com vocês a respeito dessa segunda dica, de você realizar um processo por vez, é a respeito da nossa memória. A nossa memória, ela vai conseguir gravar aquilo que a gente está realizando, aquilo que a gente está aprendendo. Isso vai gerar para nós uma memória a partir do momento que a gente coloca o nosso foco. Quando tem o nosso foco, a gente consegue sim colocar e gravar aquilo como memória no nosso cérebro. Isso se chama e é realizado através da memória explícita. Mas se você está realizando algo que você não coloca tanto o seu foco, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, distribuindo o seu foco em várias atividades ao mesmo tempo, quando você faz isso, você acaba absorvendo muita informação, mas retendo quase nada dessas informações. Então, fica essa dica para vocês a respeito desse segundo processo aqui, dessa segunda dica, de você realizar uma atividade por vez. Isso vai contribuir, inclusive, para que você memorize e aprenda com aquela atividade que você está realizando, seja ela qual for. Eu trouxe para vocês o exemplo do livro, mas pode ser qualquer atividade na sua vida, no seu dia a dia. E a terceira dica que eu trago para vocês é algo que eu venho realizando comigo no meu processo no dia a dia e eu venho sentindo inúmeros resultados, inclusive resultados de um bem-estar, de uma satisfação quando eu finalizo, porque é algo que eu tenho trazido para as minhas atividades, que é você começar e finalizar algo. E faça aquilo com a sua intenção também, com o seu foco, com o foco inclusive de começar e finalizar. Um exemplo que eu trago para vocês, que é um exemplo bem simples,
No meu final do dia, sempre quando eu ia deixar a louça toda arrumada, deixar a cozinha arrumada para o dia seguinte, eu muitas vezes não secava a louça, deixava a louça em cima da pia, deixava a louça parada, porque no dia seguinte ela iria estar seca, eu iria guardar. Mas esse processo foi um dos processos que eu comecei a utilizar como um gatilho para minha mente de iniciar e finalizar os processos de uma vez só. E ali eu comecei no processo de fazer toda a limpeza, de deixar tudo limpinho para o dia seguinte. Eu comecei a finalizar o processo também. Comecei a secar a louça e guardar e deixar tudo arrumado, tudo organizado. E quando eu finalizava todo esse processo, eu finalizava com uma gratidão interna. Eu finalizava com um sentimento, e finalizo até hoje, ainda faço isso dessa forma, com um sentimento de gratidão interno, com um sentimento de satisfação e também um sentimento de olhar e me dar os parabéns e falar, muito bem, eu iniciei um processo e finalizei aquele processo. Fui do início ao fim, fiz todas as tarefas e finalizei. É claro que é algo que não estou trazendo para vocês a respeito de foco e total atenção, mas o meu foco e total atenção ali, naquele exemplo pequenininho do dia a dia, é para mudança do conceito neural, para que eu crie novas conexões neurais a respeito do prazer de iniciar e finalizar um processo. E de colocar para você internamente que você é capaz de fazer isso. São essas as dicas que eu trago para vocês a respeito de você iniciar os seus processos e finalizar os processos. Você vai conseguir, inclusive, colocar muito mais empenho e gastar até menos energia, porque aquela energia que estava dissipada entre vários links com várias situações, ela vai ser totalmente integrada naqueles processos e naqueles projetos e nas áreas da sua vida onde você realmente quer estar focada. Espero fortemente que vocês coloquem essas dicas em ação no seu dia a dia, porque é isso que vai trazer os resultados que você busca, é isso que vai trazer os objetivos que você quer alcançar, é a partir do momento que você coloca em ação, em atitude, tudo o que você aprende e tudo que vem para você. Paz e luz no seu caminho, cliquem no curtir se gostaram, deixe aqui embaixo os comentários do que vocês acharam, como é para vocês todo esse processo de iniciar e finalizar, e se vocês iniciam e estão vinculados em várias situações, e se vão começar a fazer essas novas práticas de você finalizar tudo o que não te serve mais e colocar o seu foco no que você realmente quer. Até o próximo vídeo.